que continuar, porque o Flamengo não pode ser de alguns 3 ou 4, muito pelo contrário, né? Isso é uma coisa patética, né? E os caras acreditam nisso, que o Flamengo é o clubinho da Zona Sul, da piscina, da quadra de tênis, do jogo de bocha, do pessoal que vai lá jogar baralho, entendeu? Não, pelo amor de Deus. De onde sai essa receita de 1 bilhão do Flamengo? Dessa turminha aí de 3 ou 4? Não, sai do tamanho da torcida. Por que a televisão... Salve, salve, nação, saudações, uma ótima sexta-feira a todos, tudo bem com você? Cara, é o seguinte, vamos aqui então assistir ao que o Mauro César falou no posse de bola de hoje, sexta-feira. Quero dar os créditos de vídeo para o canal UOL Sport, link na descrição como créditos. Cara, o Mauro vai falar aqui sobre o que está acontecendo no Flamengo, né? O momento que vivemos, sobre a diretoria, sobre a torcida, sobre os protestos, sobre a insatisfação com o Paulo Souza, sobre isso, tá bom? Quero pedir o seu like, quero pedir a sua inscrição no canal. Inscreva-se no canal, seja bem-vindo, deixe o seu comentário, vou ler depois o seu comentário, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e vamos lá assistir o vídeo aqui, daí no final eu quero dar o meu ponto de vista sobre o que o Mauro César vai falar, tá bom, galera? Vamos lá, então? Simbora! Fala aí, Mauro. Não, primeiro, Eduardo Tironi. Vai lá. Ô, Mauro, o Arnaldo falou sobre apoio da torcida, empolgação da torcida do Corinthians e tudo mais. E aí a gente coloca o Flamengo na jogada. Na mesma medida que a torcida do Corinthians se empolga, a torcida do Flamengo, nesse sentido, ou parte dela, não que joga contra, mas... É quase que um obstáculo para o Flamengo e o Paulo Souza poder avançar, porque as críticas são imensas, né? Hoje em dia, assim, se você for procurar, o Flamengo talvez seja o clube, acho que é o clube que mais tem canais de YouTube, influencers, personagens, jornalistas ou não, que falam para muita gente, uns mais, outros menos, né? E acho que cada vez mais essas pessoas falam aquilo que parte da torcida quer ouvir. Geralmente é a torcida mais, digamos assim, nervosa, né? E essa que é a Flamimimi, né? A Flamimimi, para quem não conhece, é uma ala de rubro-negros que, se você trouxer o Guardiola e o Guardiola vir para o Flamengo amanhã e falar, vou trazer o Haaland e o De Bruyne, eles vão reclamar. Até porque eles não sabem quem é o Haaland, não sabem quem é o De Bruyne. Talvez conheçam onde eu ouvi falar o Guardiola. É gente que só vê jogo do seu próprio time. Por isso achavam que o Renato Portaluppi seria um ótimo técnico para o Flamengo em 2021, porque não viam o Grêmio jogar há muito tempo, desde o 5-0, acho que eles não viam o Grêmio jogar, sabe? Então fica no imaginário, com o campeão da Libertadores 2017, e esses caras, eles estão aí, alucinados, falando pelos cotovelos, atacando o técnico e tudo mais, porque isso deve dar engajamento para eles, né? Certamente dá, né? Porque comigo acontece somente o contrário quando eu falo do Flamengo, porque eu não vou embarcar nisso aí. É o mesmo processo ao qual foi submetido o Rogério Ceni no ano passado, exatamente o mesmo, uma fritura impressionante, nada que aconteça em campo de bom é mérito técnico, tudo que acontecer de negativo é culpa do técnico, o DM é ignorado com 8, 9, 10 jogadores lá dentro, pelo menos a torcida no estádio não está preocupada só com isso, tem sempre um Zé Mané lá que paga ingresso e nem vê o jogo, fica xingando o técnico o tempo todo, né? A televisão mostra lá, o cara fica ali no alambrado xingando o técnico, o jogo ele nem está vendo. Nem sabe o que está acontecendo, mas está xingando o técnico. Quer dizer, o cara vai lá fazer uma terapia, né? Ele não consegue pagar, de repente, lá um terapeuta, ele vai xingar o técnico para botar a raiva dele para fora. É do jogo, faz parte, sempre foi assim o futebol. Agora, pelo menos de positivo é que a torcida se manifestou fortemente contra o Marcos Braz, aí é uma coisa do futebol, mas também contra o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, né? Que, numa entrevista que ele me concedeu, que eu publiquei numa outra plataforma, ele simplesmente ele diz que os donos do Flamengo são os sócios, conselheiros, né? O Flamengo, eu sempre imaginei que os donos fossem os torcedores que estão espalhados por todos os cantos do país e até fora do Brasil. E isso está repercutindo muito nessa coisa da limitação do número de sócios fora do Rio de Janeiro. É um limite de 1.000 sócios aproximadamente, ou seja, você coloca dificuldade para se associar àquele que mora fora do Rio, e a torcida do Flamengo é muito maior fora do Rio do que no Rio de Janeiro. O que deveria ser motivo de orgulho para todo rubro-negro, e acho que é para muitos, né? Na verdade, vira um obstáculo
para quem tem, de repente, o desejo de dominar politicamente o clube, alguma coisa assim. O Conselho Deliberativo do Flamengo é absolutamente subserviente ao poder instituído lá da gestão atual. Então, a coisa acaba ficando dessa maneira, mas é bom ver que os torcedores estão, de alguma forma, se manifestando e se indignando com isso, e essa gritaria vai continuar e deve continuar, porque o Flamengo não pode ser de alguns 3 ou 4, muito pelo contrário, né? Isso é uma coisa patética, né? E os caras acreditam nisso, que o Flamengo é o clubinho da Zona Sul, da piscina, da quadra de tênis, do jogo de bocha, do pessoal que vai lá jogar baralho, entendeu? Não, pelo amor de Deus. De onde sai essa receita de 1 bilhão do Flamengo? Dessa turminha aí de 3 ou 4? Não, sai do tamanho da torcida. Por que a televisão, o patrocinador, agora mesmo o patrocinador lá está comemorando, né? 3 milhões de contas abertas em parceria, o banco lá que patrocina o Flamengo. 3 milhões de contas abertas. O banco só era conhecido em Brasília, agora é conhecido no Brasil inteiro, tem 3 milhões de contas abertas nessa parceria. Por quê? São 3 milhões de pessoas que abriram conta por conta do clubinho da Zona Sul? Que nada, pô. Então, isso é uma piada, é bom ver que isso está acontecendo. Mas, sobre o time, assim, é óbvio que o Flamengo não está jogando o melhor futebol, é evidente que todo o processo que o técnico, com acertos e erros dele, é um processo lento. Ele foi convidado para trabalhar no Flamengo, para mudar a forma de jogar da equipe, para estabelecer disputas por posições, para tirar do marasmo da acomodação jogadores acomodados e já ali com lugar garantido no time, que não saíram do time de maneira nenhuma. E ele tem feito isso, né, dentro do possível. Acho até que ele está ficando mais flexível com relação ao sistema de jogo. O Flamengo joga com 3 zagueiros, como sai jogando, com linha de 3. Não é bem 3 zagueiros, vai. Joga também com linha de 4, como foi agora nessa última partida. Está aproveitando a base, né? O único jogador que ele aproveita da base, ele insiste, eu questiono, é o Hugo, porque acho que não tem condições de ser titular, acho que é o grande erro do Paulo Souza, mas ele efetivou o João Gomes como titular, e o rapaz está crescendo, está jogando cada vez mais, se firmou. É o único volante titular do Flamengo, é o João Gomes, hoje. É o único do meio campo ali, não é o Andrés, não é o Thiago Maia, não é o Arão, que está jogando de zagueiro. Mas vai voltar ao meio campo, imagino eu, porque os zagueiros vão se recuperando fisicamente, a tendência é que ele volte a disputar a posição naquele setor. Colocou esse Vitor Hugo, esse menino agora para jogar, que fez o gol, ninguém nem sabia quem era, acho que nem jogou copinha. E ele percebeu, Marcos Paulo, lateral esquerdo. Então ele está colocando os jogadores da base, está encontrando algumas soluções. É um trabalho que leva tempo, não é um trabalho que vai dar resultado imediato. E a cobrança em cima desse jogo de quarta-feira passada é uma coisa que beira assim, a loucura coletiva. Porque o Flamengo, obviamente, colocou um time cheio de reservas para jogar contra o Altos, porque enfrenta amanhã o Ceará em Fortaleza. É um jogo muito mais difícil. Então você tinha ali de titular, o goleiro Hugo é meio titular, né? Porque ele reveza com o Santos. Isso eu não concordo nada com ele. Revezar 2 goleiros, se você tiver 2 goleiros de nível muito próximo. E o Hugo não é um goleiro que tenha condições hoje de ser titular do Flamengo, em hipótese alguma, né? Ele é um reserva. E olhe lá, e muito questionável. E o Santos foi contratado justamente para suprir uma carência. Então, para mim, não tem sentido esse revezamento. Também é o grande erro do Paulo Souza. Agora, o lateral direito era o Rodinei, que é o terceiro lateral direito do time, né? O lateral esquerdo era o Marcos Paulo, que também é o terceiro. A zaga, o Rodrigo Caio fez o primeiro jogo do ano, era o único ali da zaga que poderia ser titular em condições normais. No meio-campo tinha o Thiago Maia, que é o meio titular, né? Mas não é absoluto, e o João Gomes, esse é titular. E no ataque o Gabigol como titular, o resto todo mundo era reserva, Marinho, todo mundo reserva, todos eram reservas. Então é óbvio que um time que não se conhece, um time que não jogou junto, jogando contra uma equipe super fechada, aí o cara pega o resultado do Altos na Série C e compara. Alguém acha que o Altos do Piauí vai jogar contra o Flamengo igual joga contra o Figueirense? Claro que não. Joga mais trancado, defendendo com unhas e dentes, é o jogo da vida, é o jogo de visibilidade. Tudo isso não é para justificar. A atuação foi ruim, mas qual a importância disso no contexto, gente, em que você está jogando 500 partidas no ano, um jogo em cima do outro, e você coloca ali um time super reserva para tentar avançar, ou confirmar, confirmar a classificação, porque o jogo importante é o jogo de sábado. Aí acho que é um jogo que deve ser o time inteiro, é um jogo que vai exigir mais, inteiro ou em termos, que terça-feira também tem Libertadores, embora já esteja virtualmente classificado, o jogo contra a Católica. Acho até que ele deve jogar sábado com o time inteiro e terça-feira com o que for possível. Acho que essa deve ser a estratégia. Mesmo que ele empate na terça-feira. Ganhar do Ceará é mais importante do Flamengo hoje do que ganhar da Católica na terça-feira. Que é a melhor campanha, que se dane a melhor campanha. Você tem que avançar no Brasileiro e avançar na Libertadores. Vocês viram o River Plate que aconteceu? O River Plate foi eliminado. Foi eliminado. Foi eliminado pelo Tigre em casa. Tomou 1-0, empatou, tomou 2-1, tá fora. Não tem hashtag fora munheco.
Fuera, muñeco, Galhardo. Não tem. Aí você fala, mas não tem. Não tem. Mas o cara tem história no clube, claro. Mas se alguém acha que se o Galhardo fosse o técnico do Flamengo, esses anos todos, ganhando tudo que ele ganhou no River Plate, ele não ia tomar porra, ia tomar pancada. Porque os caras reclamam de tudo. Teve até, por exemplo, por que Ayrton Lucas não jogou? Jogou o Rodinei no final na lateral esquerda. Porque o cara não está inteiro, gente. Está sendo guardado para sábado. Me parece óbvio isso, né? Pô, o Felipe Luiz está machucado, está lá no DM, caiu lá na areia movediça, lá no Triângulo das Bermudas. Só Deus sabe quando vai sair. Então você tem um lateral e o menino Marcos Paulo para a esquerda. Então aí ele puxa, no final do jogo, o garoto estava dando câimbras, puxa o Rodinei para o lado esquerdo para fazer os minutos finais. Até isso eu vi gente reclamando na rede social. E sabe quem cruzou a bola para o gol do menino, Vitor Hugo? Foi o Rodinei. Rodinei. Todo esquisito, todo torto na lateral esquerda, mas cruzou e saiu o gol. Qual é a relevância disso? Então, assim, é o mesmo processo que houve com o Rogério Ceni. Igualzinho. Os personagens são os mesmos, os reclamões são os mesmos. Alguns não entendem nada de futebol, nada. Você percebe que os caras não entendem nada do jogo, só sabem ficar berrando, gritando. Então o Flamengo hoje é vítima de uma ala de lunáticos, entendeu? Malucos que só sabem reclamar, que não entendem nada do jogo, que não procuram entender o jogo, que não sabem quem é o De Bruyne, entendeu? Que não conhecem nada, só vê jogo do Flamengo e reclamam. E eu acho que a torcida do Flamengo precisa refletir um pouco mais sobre isso. Enquanto outros clubes não passam por isso. Aí você vê um Palmeiras contra o Juazeirense fazendo um roteiro ainda de placar mais apertado ainda, com o time completo, e você não vê o palmeirense reclamar, mas eles ganharam a Libertadores. Não importa. Você tem que entender que isso é um processo. E tudo passa ainda por quê? Pelo lança-chamas do Jorge Jesus, que, aliás, protagonizou mais uma cena patética, né? Dizendo-se o técnico elogiado pelo Guardiola, né? Pelo desempenho defensivo do Benfica num confronto lá no passado. Não era ele, né? Do Barcelona, era o Rui Vitória. E o próprio Rui Vitória, a imprensa de Portugal imediatamente começou a publicar, e os portugueses, não, mas peraí, aqui foi o Rui Vitória, e o Rui Vitória parece que também publicou alguma coisa na rede social, teve isso também, né? Então, é uma crise fabricada em rede social e passando por influenciadores e outros que só sabem reclamar. E você vê os argumentos, entre aspas, não tem um argumento, é simplesmente, o time não joga nada, uma porcaria, eu não quero. Mas você entende os processos, você entende o que está acontecendo? Você compreende para que esse técnico foi contratado? Qual é a missão dele? E o desempenho dos jogadores? Nada disso é colocado. Então não dá para levar a sério. É tudo muito raso, entendeu? E eu acho que o grande risco do Paulo Sousa é que a diretoria já mostrou fraqueza diante de uma situação igual e demitiu o Rogério Ceni, e deu no que deu, mas os caras não aprenderam. Não sei se a diretoria vai bancar o cara se ele tiver um tropeço amanhã ou depois, especialmente com essa coisa de Jorge Jesus, essa insistência louca num técnico que não voltou para o Flamengo porque não quis. Teve chance de voltar e não quis. Saiu porque quis, não voltou porque não quis, entendeu? Que é um direito dele, mas as pessoas continuam achando que ele voltando vai resolver. É uma coisa impressionante como o Flamengo consegue destruir ele mesmo. Tá aí, galera, as opiniões de Mauro César Pereira falando da diretoria do Flamengo, com o qual eu concordo pela opinião do Mauro César, falando que eles acham que o Flamengo é deles, né? Dos 3 ou 4 lá. E não, cara, o Flamengo é da torcida. Ó, abre o olho aí, hein, diretoria. Vocês estão pisando na bola com o torcedor que sustenta o clube. O torcedor que paga as contas do Flamengo. Este faturamento de mais de R$1 bilhão não é porque vocês estão aí, é porque nós sustentamos o Flamengo. O Flamengo tem a renda que tem de direitos autorais de TV, por quê? Porque tem a maior torcida do Brasil, né? O Flamengo tem os patrocínios que tem porque, vende camisa, muita camisa, porque a torcida compra muita camisa. O Flamengo tem... O sócio torcedor do Flamengo tá caindo graças às besteiras que vocês da diretoria andam fazendo, né? Isso é uma resposta do torcedor para a diretoria do Flamengo. Porque o torcedor do Flamengo sempre apoiou com o sócio torcedor, comprando os produtos oficiais do time, né? Então, assim, cara, o Flamengo é o que é, tem esse tamanho, fatura o que fatura, graças a mais de 40 milhões de torcedores. Não pensem. Agora, os caras lá, é engraçado, eles acham que eles são os deuses, né? O Flamengo é o que é porque nós estamos aqui. Não, cara. Pelo contrário, o Flamengo é o que é graças à torcida do Flamengo, que é maravilhosa, que apoia o time sempre. Onde o Flamengo vai, os torcedores recebem muito bem o Flamengo. O Flamengo é abraçado no Brasil inteiro. A gente viu lá em Teresina, a gente vai ver em Fortaleza agora quando o Flamengo chegar lá para esse jogo de
Ceará e Flamengo, né? Então é isso, cara. Agora a parte que o Mauro César fala do Paulo Souza para ter mais paciência, que é um trabalho, que é um início de trabalho, que ele está recrutando os garotos da base, está dando chances, está descobrindo novos talentos. Caso do Victor Hugo, caso do Marcos Paulo, caso do João Gomes, que agora é titular, caso do Lázaro, né, que ele está dando muita chance para o Lázaro. Claro, tem coisas boas, só que assim, a gente esperava um desempenho melhor, né, do Flamengo, né? Hoje, se você for pegar na tabela do Campeonato Brasileiro, você vai ver o Corinthians líder, o Santos está ali com 10 pontos, você vai ver vários times que estão melhor que o Flamengo, que tem um elenco inferior ao Flamengo, né? Ah, mas é porque tem muitos lesionados, né? O Flamengo nunca joga com time titular completo. Tá, mas isso daí é um problema da direção, né? Num contexto geral, um problema da direção que tem que descobrir e tem que resolver esse problema, porque que tem tanto lesionamento, né? É o tipo de treino, é a carga, o que é? O que está acontecendo? É a alimentação, o jogador está se cuidando. O médico não tem culpa do jogador se machucar, mas ele tem que resolver, né? Quando o jogador se machuca, ele tem que resolver o quanto antes o problema do jogador, né? Tem jogador que procura médico particular, por quê? Então, essas são as perguntas que a gente se faz. Agora, o Paulo Souza precisa demais de um bom resultado amanhã, cara. O Flamengo joga amanhã em Fortaleza contra o Ceará, né? Na Arena Castelão. O jogo é às 4h30 da tarde. Um horário alternativo, né? Sábado, 4h30 da tarde. É até bom, um horário legal aí. Tomara que o Flamengo vença e jogue melhor, porque o Flamengo contra o Altos do Piauí jogou com o time misto, não jogou tão bem assim e venceu por 2-0. Fez mais que a obrigação, né, galera? É isso. Muito bem, a nossa torcida é para que o Flamengo decole, é isso. Beleza? Valeu, galera, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Tamo junto, saudações. Fui!